Fala galera, bem-vindos a mais uma aula da série Houdini Node a Node. Eu sou Thiago Laranjeira e na aula de hoje nós vamos falar sobre Subdivide, Bud e Mountain, beleza? Então vamos começar aqui no Houdini. Eu vou adicionar um contexto de objeto, um container de objeto, tá? De geometria, desculpa. E aqui dentro da geometria eu vou adicionar dois nodes. O primeiro vai ser um box, tá? E o segundo vai ser uma grid. E por que eu vou adicionar esses dois nodes? Porque logo após eu vou usar o node que a gente vai estudar hoje, que é o Subdivide, e vou mostrar para vocês algumas diferenças aqui no Subdivide, tá? Deixa eu adicionar mais um node aqui só para clarificar o que a gente vai mostrar. Lembra que eu já falei para vocês em outras aulas a respeito aqui do node de esfera, que esse node aqui ele vem como pré-definido o tipo de primitiva, tá? E eu posso mudar para polígono, e aí ele vai vir essa esfera com segmentos de igual comprimento e faces triangulares de igual área também. E que eu posso aumentar aqui a frequência e deixar essa esfera subdividida, né? Só que aqui ela está triangular, né? Eu disse que outra forma da gente usar aqui é usando o polígono mesh, que ele vai ter uma divisão mais polar, como o mapa mundi, né? Onde a gente tem aqui polos bem definidos, né? Tem latitudes e longitudes, né? Latitudes e longitudes. Então, esses são alguns tipos de esfera, né? Só que com o node de Subdivide, a gente pode transformar esse box também em uma esfera. Ó. Então, quando eu ativo aqui o node de Subdivide, a gente vê que ele tenta dar uma esferificada aqui no... Não sei se existe esse termo, né? Mas enfim, tenta transformar numa esfera o box numa esfera, né? E eu posso aumentar aqui a subdivisão dele, tá aqui em depth 1, eu vou botar em 3, tá? E aí você vê que ele vai ficar mais subdividido, com o detalhe de que ele vai continuar usando quads agora, tá? Então, ele fica com uma subdivisão bem natural. Eu gosto, parece até uma bola de vôlei aqui, né? Essas áreas aqui que são cores diferentes, uma bola de vôlei. Enfim, só que aqui no Subdivide a gente tem outros modos de subdivisão, né? Então eu estou usando aqui o Open Subdiv Catmull-Clark. Eu posso usar o Houdini Catmull-Clark, que dá no mesmo. O Mantra o compatível com o Mantra Catmull-Clark. O Mantra é o renderizador do Houdini, também igual. Só que você vê que entre um e outro, algumas opções aqui são liberadas, né? Então você consegue habilitar aqui algumas funções que para essa malha não está fazendo diferença. Deixa eu ver. Para essa malha essas aqui não estão fazendo diferença, mas para outras malhas isso faz diferença, tá? Depois eu posso fazer uma coisa mais complexa para a gente poder mostrar essas diferenças. Mas o que eu quero mostrar mesmo aqui é essa opção aqui do Open Subdiv Catmull-Clark, que é a última, que é igual ao Houdini Catmull-Clark. Foi o que veio, inclusive, como o padrão aqui quando a gente bota o node. Deixa eu só checar. Subdivide. Quando eu boto ele aqui, ele vem com que padrão, tá vendo? Open Subdiv Catmull-Clark. Então, deixa eu apagar aqui, só para provar meu ponto. Aumentar aqui o depth. Pronto. Então vamos lá. Agora, aqui abaixo do Open Subdiv tem mais duas opções, né? Tem o Subdiv Loop, que ele vai triangular a malha. E aqui você vai ver que ele está gerando até um pouco de deformidade aqui na esfera, não está 100% esférica, né? Parece que deu uma ovalada, uma achatada. E o segundo modo, que é o bilinear. O bilinear ele vai dividir o cubo sem esmufar a superfície, tá? Então ele vai dividir aqui como se fosse uma grid mesmo, com várias subdivisões. Eu posso diminuir aqui o grau para deixar ele com menos subdivisões, tá vendo? A mesma coisa eu posso fazer aqui com a grid, ó. Já usei aqui o box, não vou usar mais ele agora, vou usar só a grid. Eu posso conectar ele aqui. E como ele já está aqui com o subdiv em bilinear 3, ele já aumentou bastante a resolução aqui da minha peça, né? Mas eu posso diminuir aqui para você ver, ó. A grid normal vem assim, ó. Tanto é que se eu ativar ela aqui, a gente vai ver nenhuma diferença, tá vendo? Então eu posso aumentar aqui agora, tá? Então, aumentei isso aqui, eu posso aumentar até um pouquinho mais, botar aqui 5. E aí a gente vai ver que está com bastante resolução, tá vendo? Vamos botar os pontos aqui para ver, ó, quantos pontos. Deixa eu ver quantos pontos está dando. 83 mil pontos. E depois disso eu posso usar o node
de Mountain, tá? Que é um node de... ele dá um displace na geometria e ele dá um noise também, né? Um ruído. Deixa eu desabilitar aqui os pontos. Você vê aqui, ó, simples fato de eu ligar o node de Mountain, não fiz nenhuma configuração, ele já vai vir com ruído padrão. E ele já cria esse ruído aqui pra mim, ó, na minha superfície, tá vendo? E aí a gente pode trabalhar várias características aqui desse ruído. Eu vou mostrar algumas aqui pra vocês, tá? A primeira é o Center Noise, tá? O Center Noise ele vai começar sempre o noise a partir do centro da geometria e não de qualquer outro ponto, tá? O Height, que é a altura, a gente pode aumentar aqui esse valor, tá? De Height, para ele ter mais destaque, né? Do que está sendo projetado para cima. A gente tem o Element Size também. O Element Size ele vai definir a quantidade de detalhes. Então, quanto maior eu boto esse valor aqui, menos... é como se estivesse dando um zoom, tá vendo? Na minha geometria. Então, eu vou ter menos detalhes. Eu não preciso de tanto, eu vou botar aqui o dobro do valor do height, tá? A gente tem as escalas aqui também, que a gente pode aumentar em alguns eixos. Aqui eu estou mexendo nos três ao mesmo tempo. Mas se eu quiser só no Y aqui, por exemplo, ó, eu posso aumentar o ruído só em Y. Aqui ele não está mostrando essa diferença, mas talvez seja por causa do Element Size. Deixa eu ver. Não está mostrando essa diferença na escala. Mas talvez porque o ruído seja 2D. Deixa eu dar uma olhada. É isso mesmo. O noise é 2D, então eu posso espaçar mais, deixar ele mais, tá vendo? Comprimido assim no eixo ou mais no outro aqui, ó. Tá vendo? Eu posso espaçar esse ruído também. É de certa forma o mesmo controle que o Element Size dá, só que os dois ao mesmo tempo. Deixa eu copiar esse parâmetro e colar aqui. E aí controlar a partir desse para ver, ó. É basicamente o mesmo que o Element Size faz, tá? Agora, esse offset aqui, ele é interessante. Deixa eu limpar isso aqui. Esse offset aqui é interessante porque a gente consegue mudar a posição do noise e gerar um mapa infinito, ó. Tá vendo? Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer um... Deixa eu botar aqui, $F. Vamos dizer que eu quero fazer... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais o height para 2. E diminuir o element size para 2.5. Talvez eu vou fazer o contrário. Aqui 3 e aqui 2. Pronto. Então imagine aqui que eu quero fazer um flyover aqui. Acho que a resolução eu posso aumentar até um pouquinho mais aqui para ficar com detalhe suficiente. Deixa eu ver se vai pesar muito. Começou a processar aqui. Talvez fique muito pesado, viu, gente? Acho que eu exagerei dessa vez. Cri. Tomara que não dê crash. Eu vou apertar ESC aqui, mas talvez dê crash, tá? Então se der crash eu vou pausar e recomeçar a gravar de onde eu parei. Pressionar aqui ESC múltiplas vezes para ver se ele para de processar. O bom do Houdini é esse, ele nunca dá esse problema. Se eu apertar ESC ele para mesmo, velho. Que benção. Deixa ele parar aí agora. Eu quis fazer isso porque acho que aqui estava estourando muito os detalhes aqui, ó, tá vendo? Os polígonos muito quadrados aqui nessas pontas. Então vamos ver aí. Pronto, galera, voltou aqui já. Botei aqui para ele botar 7 ao invés de 10 e aí a gente já tem uma resolução melhor aqui, tá vendo? Tá melhor subdividido, ó. Pronto. Então o que é que eu ia mostrar pra gente aqui, ó? Que a gente consegue fazer um flyover dessa cena aqui, como se o cenário estivesse mudando, andando aqui em minha direção, ó. Então eu botei aqui o mountain no eixo X, que está aqui virado para frente. Não sei se minha imagem vai estar cortando aqui o eixo, mas vocês vão ver que está virado aqui para frente. E eu botei aqui o $F no X para quando eu der play, o que é que vai acontecer, ó? Ele vai começar a trazer o terreno para cá, tá vendo? Você vê que essa montanha ela tá sempre aqui, ó, e só tá vindo, tá vendo?
Com essa resolução muito alta, fica meio lento dele calcular, tá? Mas se eu usar aqui um poly, vou usar um remesh, rapidinho. Não. Acho que o remesh não vai ser legal não, porque para cada frame ele vai ter que recalcular também. Então eu acho que o ideal seria mesmo de diminuir aqui um pouquinho mais a resolução para não ficar tão pesada. Deixa eu ver como tá. Botei em 6. Eu vou botar em 5 mesmo. E vou diminuir um pouco aqui os dois elementos de novo. Height 1. Element Size 1. Poxa. Não tá legal, tá muito facetado. Não tem jeito, eu tenho que subdividir aqui, vou tentar 6 para ver se fica. Não fica bom não. 7. O 7 ficou melhorzinho. Mas infelizmente fica lentinho, tá vendo? Mas vocês entenderam o que está acontecendo, né? O que acontece é que ele vai transferindo aqui essa informação no eixo, ó. Ele vai andando aqui, ó, tá vendo? Então super útil, super legal também. Vamos lá. Aqui no Mountain a gente tem outras funções também, como por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Como por exemplo aqui o tipo de noise. Então aqui a gente está como simplex, né? Mas eu posso mudar aqui para por exemplo, sinusoide. Vamos ver aqui quais são as diferenças. Esse aqui está simulando curvas de seno e cosseno, né? Deixa eu ver o que acontece com ele. Interessante também, tá? Fora o sinusoide a gente tem o purling, que também é um ruído. Tem o periodic purling, vai ser um pouco diferente dele. Interessante, mas não tão interessante para o que eu quero. O sparse convolution, deixa eu ver. Também ruído. Tem o flow. Não, tem um que eu quero achar aqui. Periodic flow, deixa eu ver. Talvez seja esse Whirly aqui. Isso, era esse aqui que eu queria. Esse Whirly aqui. Deixa eu mexer aqui um pouco nesses parâmetros de novo. 2 e 3. Para ver o que vai acontecer. Pronto. Eu mudei aqui o height e o element size. Talvez eu possa aumentar até um pouco mais o element size para 5. Para ele ficar menos. E o height para 3. Ficar mais alto e menos detalhes. E agora de novo, eu vou dar play aqui. Aí ele está calculando frame a frame. Mas aí você vê que está tudo vindo para cá, ó, nessa direção, tá vendo? No eixo X. Então são vários tipos de noise que você pode testar. Deixa eu pausar aqui. Vários tipos de noise que você pode testar. Tem aqui a função do pulse length. Deixa eu ver o que ela vai fazer aqui pra gente. Não percebi nenhuma diferença. O time. O time ele muda aqui o padrão do ruído. Tá, então a gente está no Whirly 1, tem o Whirly 2, vamos ver como é que ele é. Interessante também. Tem o Manhattan Whirling, vamos ver. Legal. Enfim, tem vários tipos aqui, ó. Esse Chebysky Whirly. Vamos ver. Legal, mais ruído. Alligator. Meio estranho esse, mas talvez porque o element size esteja muito grande. Legal também. Parece umas escaminhas. Se a gente diminuir aqui, talvez ele tenha um padrão mais interessante. Legal. Enfim, e aqui a gente tem essas outras opções, ó, que são de octavas,
difícil a palavra, viu? Lacunarity, que é como lacunas, né? E o roughness também. Então, por exemplo, aqui, se eu botar aqui no que ele vem padrão, que é o simplex, se eu aumentar esse daqui de novo para 2 e esse aqui para 5, de repente, 3 e 5, dá um zoom aqui. Então aqui a gente consegue, ó, com esses parâmetros, a gente consegue fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar uma sombra melhor aqui. Vamos lá. Aqui, ó, as octavas, quando a gente diminui elas, você vê que elas ficam com menos ruído, tá vendo? É como se ele estivesse processando detalhe em cima de detalhe, mais detalhe em cima de mais detalhe, como se fosse uma mini erosão, tá? Então isso serve como octavas. Eu vou deixar aqui como 5 para não ficar tão forte. A lacunariedade, a gente faz o seguinte, ó, se eu diminuir, você vê que ela tenta estabilizar tudo, e se eu aumentar, ela vai dar mais ruído também, tá vendo? Então o bom é ter um valor meio termo aqui, botar 1.75. E o roughness a mesma coisa, ó. Se eu deixar aqui com o roughness baixo, ele vai ficar bem liso. E se eu aumentar o roughness, ele vai deixar com muitos detalhes, tá? Então são diferentes formas de controlar diferentes aspectos desses detalhes para você gerar aqui o tipo de superfície que você quer, sacou? Deixa eu ver aqui se em post-processing se tem alguma coisa interessante. Tem, mas são coisas mais avançadas, então vou deixar para um projetinho de terreno quando a gente fizer no futuro. Beleza? Então, basicamente, a aula de hoje foi o Grid, o Subdivide e o Mountain. E faltou o Bud, que é facinho da gente usar também. Eu vou botar ele aqui e vou ligar ele aqui. Só que para o Bud funcionar, a gente precisa de uma Metaball, que é como se fosse uma geometria magnética, né? Então eu conecto aqui o Metaball do lado aqui do Bud, né? E a geometria principal no primeiro. E com isso eu consigo fazer o seguinte, ó. Vou ativar aqui o Bud. Ele bota a geometria aqui do meu Bud, que é o Metaball, aqui no meio da minha peça principal, né? E com o Bud aqui eu posso adicionar uma magnitude, ó. E essa magnitude, quanto mais eu aumentar ela aqui, mais ela vai deformar a minha peça aqui de baixo. Então eu posso fazer isso aqui, por exemplo, para criar uma cratera aqui na... Deixa eu aumentar devagarinho aqui. Deixa eu ver. Deixa eu aumentar primeiro aqui o tamanho dessa Metaball. Vou aumentar para 1.5. Fazendo lentinho aqui porque o mouse está com a precisão muito sensível. Deixa eu diminuir até mais aqui. O tamanho está maiorzinho. O center eu não vou mudar nada disso. Aqui no Bud eu vou aumentar só esse valor aqui de magnetismo para 0.1, 0.5, 0.5 foi muito, 0.33. Aqui está um valor legal. Aqui está um valor legal. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode, inclusive, deixa eu aumentar aqui o peso disso para ver se ele vai... O weight, para ver se ele vai deformar ainda mais. Não quero tanto peso, talvez 3. Pronto. Deixa eu puxar o Mountain aqui para baixo, para ver o que é que acontece com a nossa geometria se a gente fizer dessa forma. Não deu certo. Porque ele não estava empurrando ali para baixo. Deixa eu puxar aqui ele um pouquinho para cima, 0.5 para cima. O Metaball, pronto. Agora o Mountain. Pronto. Também é uma outra forma de chegar no mesmo resultado, tá vendo? O bacana do proceduralismo é justamente isso, né? Você poder mexer nesses... Deixa eu diminuir aqui um pouquinho mais, 1.25 ao invés de 1.5. Para corrigir aqui essas bordas. Isso aqui 2.5.
Vamos ver se corrige. Ainda tá muito afiadinho aqui, que é o que eu não queria. Vou botar... Eu botei 2.5, deixa eu ver como ficou. Foi assim mesmo, né? Eu posso aumentar um pouco mais o roughness aqui desse... Não, ficou muito. Mas as octavas que eu queria maior, na verdade. E o roughness 0.25. Não, 0.5. Pronto. Melhorzinho. Enfim, várias formas diferentes aqui da gente trabalhar. A gente pode inclusive animar esse boot aqui, sacou? A gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui no Metaball, eu posso dizer que ele tá a menos $F, que vai ser o frame, menos seno de $F. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui ele já criou para cima, ó. Uma bolha. Pera aí. Eu não quero variar o offset do Mountain também, para não bagunçar tudo. Para, diabo. Deixa eu vir aqui em Mountain. Deixa eu tirar aqui o offset do $F. Botar 0. Essa Metaball, deixa eu ver aqui se eu consigo descer ela. Na verdade, eu vou tirar esse center dela aqui e botar 0. Mas vou usar um transform. Vou usar um transform e vou mexer aqui no menos Y para descer. Clicar aqui a tag para descer o Metaball para lá. Pronto, agora eu vou aumentar o tamanho dela. A escala eu vou botar aqui 2, por exemplo. Ok, agora sim, o boot, o mountain. Aumentar ela só um pouquinho mais aqui, viu, gente? Tô aumentando aqui tanto na própria Metaball quanto no Transform, tá? Uma vez em cada, só para testar. O Bud, o Mountain. Deixa eu ver. Menos 0.75 para ele ficar um pouquinho mais alto. E o Bud aqui eu quero aumentar a influência. 5. Aqui, ó, você tá vendo que tá crescendo aqui no meio? Esse bolo aqui, deixa eu botar em 1 aqui para exagerar bastante. Esse aqui vai inflar, ó. Tá vendo? A gente consegue fazer esse tipo de coisa também, usando o Bud. Aqui ele deu um probleminha, mas nada que a gente com um remesh ou fuse a gente não resolva depois. Mas enfim, o valor tá muito alto também. Deixa eu tirar o Normalize para ver se ele melhora. Não. E diminuir um pouquinho esse valor aqui. 0.75 de repente. É, melhorzinho. Tá? E aí o que a gente pode fazer? Ó? A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode fazer com que seja de novo, seno de $F. Cadê $F dividido por 2? Deixa eu testar esse valor para ver como é que vai dar. Se der play. Acho que está muito pequeno. Deixa eu pausar. Muito pequenininho. Olha lá o tamanhozinho dele, tá vendo?
Na verdade, acho que era vezes 2. Será? Ou então eu não preciso nem botar $F. Eu posso só usar o seno. Seno de 1 mesmo. Porque eu acho que ainda assim ele vai variar o valor. Deixa eu ver. Se ele vai crescer ou diminuir. Não. Tem que ser o $F mesmo. Então seno de $F. Sozinho. $F. Vamos ver se ele vai variar o tamanho. Aí, ó. Ele tá crescendo para cada frame, tá vendo? 31 ele tá crescendo, ó. E aí ele vai criando aqui em cima essa taxa de inflação, né? Como se ele estivesse inflando aqui por baixo a minha geometria. Ele tá calculando aqui frame a frame, por isso que tá demorando aqui de atualizar, tá vendo? Ainda tô gravando o vídeo da tela, então isso puxa muito do processamento. Mas aí, ó, ele tá inflando, tá vendo? Porque ele está variando usando o seno do valor de $F. Então ele vai usar o seno de 1, seno de 2, seno de 3. Aqui nesse frame 55 é seno de 55 e por aí vai, tá vendo? Então super bacana isso aqui. Deixa eu ver se... Deixa eu pausar aqui. E ver se com o mountain aqui a gente consegue perceber isso aqui, ó. Então, olha como tá aqui essa esfera aqui no meio, tá vendo? Se a gente botar aqui no frame, vou botar no frame 75 para ver como é que ela vai ficar. Ela já tá maior, tá vendo? Se eu botar lá no frame 100, ela vai estar maior ainda. Não tão maior, né? Mas ficou maior. Enfim, deu para entender aqui o conceito, né? De outros tipos de coisa que a gente consegue fazer para animar geometrias, tá? Então, não esquece aí de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, entrar no grupo do WhatsApp, que a gente já está com quase 120 membros. E comenta aí, diz aí o que você está achando das aulas. O mês de janeiro a gente já está acabando, a gente tem mais uma aula de atributos amanhã. Na outra aula depois de amanhã vai ter que já vai cair no sábado, mas como eu não gravei segunda, eu vou compensar. Então vai ter aula de subnetworks e for loops, vai ser uma aula incrível. A de atributos também vai ser bastante boa. E vai ter uma outra aula onde a gente vai fazer um Houdini Digital Asset. Aí eu vou provavelmente usar um exemplo de uma escada, tá? E é isso. Depois desse mês, a gente vai criar uma outra série, que não vai ser mais a série Houdini Node a Node. Eu estou pensando, por exemplo, em fazer uma série chamada Four Seasons, que são as 4 estações, e vou tentar fazer algumas simulações que estejam relacionadas às estações, né? O verão, uma praia, um inverno, uma chuva ou neve, uma tempestade, o outono, algo relacionado a partículas, folhas voando, algo assim, e outono, inverno e primavera, sei lá, uma flor desabrochando, algo assim. Então vou tentar fazer esses projetinhos, e aí vão ser menos vídeos, mas vai ser pelo menos um por semana, para a gente poder mostrar todo esse projetinho, beleza? Então valeu galera, até mais, espero que vocês estejam curtindo. E aí diz aí o que vocês acham, se quiserem deixar alguma sugestão também, super bem-vindo, viu? Valeu, falou!